Olá, muito boa noite, Daniel, Márcia Helena, Leandro, Semper Fidelis, amigos queridos, muito boa noite, Ed Maria, Aliança pelo Brasil, Rio de Janeiro, opa, que bom marcarem presença, que bom, eu fico feliz, Robson, Gabriel, Adrielina, boa noite, salve Maria. Se eu consegui dormir? Não, na verdade muito pouco. A noite passada, no caso ontem, né? Eu tive a entrevista na Jovem Pan e a entrevista foi até mais ou menos umas 2 horas da manhã. Aí eu acabei dormindo muito pouco e hoje foi um dia extremamente puxado. Eu quero falar um pouquinho sobre o dia de hoje com vocês, né? Os projetos que foram aprovados, que tratam sim do aborto. Vou só esperar mais um pouquinho enquanto os amigos também entram, né? O Ellison. Maravilha. Bom, gente, vou começar a falar aqui então, até pra não... Já tá tarde também, né? Foi um dia muito cansativo. Quero que, assim, primeiro manifestar minha tristeza. Hoje é um dia que eu vou precisar manifestar minha total tristeza pra vocês. Hoje foi um dia intenso de votação. E agora, na parte da noite, foram apreciados os 2 projetos. O projeto de lei 1444 e o 1552. Aqueles que a gente estava há muito tempo falando, tentando lutar contra. E de uma forma muito triste e curiosa, né, eles foram votados por unanimidade. Não com o meu voto, que eu manifestei um voto contrário aos 2, mas curiosamente, né, por unanimidade. Eu tive que ouvir hoje que eu era mentirosa, propagadora de fake news, criminosa, até de criminosa me chamaram hoje, desonesta, desleal, enfim, eu tive que ouvir uma sorte de injúrias, xingamentos, difamações, tudo isso por quê? Porque eu defendo a vida de forma incondicional. Eram projetos de lei, né, que a gente tem insistido, que fazem parte desse chamado pacotão do abortoduto, e nós a todo momento temos dito, esclarecido o porquê de se tratar de um pacotão do abortoduto. São projetos, sim, que ajudam nesse processo, abrem precedente do aborto no Brasil. E aqui, muito foi dito, né, durante a sessão de hoje da Câmara dos Deputados, inclusive que acabou nesse instante, muito foi dito que nós estávamos vendo aborto onde não tinha, que éramos criminosos, propagadores de fake news, porque estávamos inventando, porque ali nos projetos não tratavam de aborto. Veja, mentira, e explico por quê. É óbvio que a cultura da morte tem um modus operandi próprio. A gente vem falando sobre isso há um tempo. Eles sabem que eles não podem colocar ali de uma forma expressa a palavra aborto, porque a população é contra o aborto, majoritariamente falando. Então é óbvio que os projetos, se contivessem a palavra aborto, jamais seriam aprovados. Da mesma maneira, por exemplo, palavras como direitos sexuais e reprodutivos, realmente, eufemismo para aborto, mas muitos já sabem disso. Porque esse termo, inclusive, foi cunhado nos gincões dos organismos internacionais, nas conferências da ONU, conferências como do Cairo, de Pequim, certo? Então, foram conferências da ONU que cunharam este termo, direitos sexuais e reprodutivos, com a intenção justamente de suavizar a linguagem nessa manipulação semântica. Porque fundações como Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, em especial no Brasil, eles sempre atuaram com o objetivo de trazer a promoção da cultura da morte para dentro dos territórios nacionais. Falo territórios nacionais porque não é só o Brasil, em outras partes do mundo também. E eles financiam, né, agentes para operarem nesse sentido, neste intento. Então a Fundação Rockefeller, por exemplo, ela simplesmente sempre orquestrou, ela percebeu, bom, se a gente não tiver uma estratégia muito alinhada, a gente nunca vai conseguir colocar o aborto na legislação, porque a população é tida como conservadora, portanto a população ela é majoritariamente contra, então não faz sentido, a gente não vai conseguir avançar na nossa pauta. Eles pensavam assim. Então qual foi a estratagema utilizada? Vamos fazer assim, vamos fazer a guerra semântica, a revolução através da linguagem, manipulação linguística. E aí eles mudaram os termos, mudaram as palavras para ludibriar a boa-fé de terceiro e também para enganar algumas pessoas, inclusive enganar parlamentar que se diz pró-vida. Então, meus amigos, esses termos, direitos sexuais e reprodutivos, acabaram também ficando manjados depois de um certo tempo. Tanto que o termo que tinha no projeto, a gente conseguiu, não com muito esforço, junto com a relatora do projeto, no caso a Natália Bonavide, do PT,
ela era relatora do 1444, nós conseguimos ali mostrar para ela e aí ela acabou cedendo e tirou o termo. Só que o problema remanesceu. Por quê? Porque os projetos em si, a essência era ruim. Porque qual era o pretexto? Qual era a utilização do projeto? Qual era a marca do projeto característica? É o combate à mulher, ou seja, é acolher a mulher, é lutar contra a violência contra a mulher. Agora, sinceramente, vamos ser, assim, muito honestidade intelectual, gente. Desde quando a gente não luta contra a violência contra a mulher? Quem é a favor da violência contra a mulher? Quem é conivente com a violência contra quem quer que seja? Ninguém. Isso é absurdo. É óbvio que nós lutamos contra a violência contra quem quer que seja. É óbvio que nós combatemos a violência. Lógico. Inclusive contra a mulher, é lógico. Agora, eles querem colocar uma marca em nós como se o fato de nós defendermos, né, a vida de forma incondicional. E nesse projeto nós dissemos a todo momento, ele trata de aborto, ele abre precedente para o aborto. Nós colocamos de várias formas isso. E eles começaram a dizer que nós éramos propagadores de fake news, eu fui chamada de fanática hoje. Toda sorte de xingamentos, como eu expliquei pra vocês no início. Mas veja, isso não me abala nem um pouco não, até porque eu tô do lado certo da história. Eles quiseram até me colocar, falaram, né, ameaçaram me colocar no Conselho de Ética por propagar fake news. Como se eu estivesse criando uma coisa que não existe. Aí eu falei pra eles, olha, vocês estão dizendo que a gente vê aborto em tudo porque vocês colocam aborto em tudo. Só que não de uma forma clara, explícita. E a legislação precisa ser clara. Então, realmente, suprimiram a palavra direitos sexuais e reprodutivos. O problema é que, realmente, ali permaneceram outros problemas, quais sejam. Atendimento integral e multidisciplinar, que remete a uma norma técnica que ainda está em vigor, infelizmente, da época, por exemplo, dos governos PT. É uma norma técnica que abre, sim, o precedente para o aborto. Vocês podem recorrer, por exemplo, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver atenção humanizada à mulher, ou então atenção atenção integral e multidisciplinar à mulher, centro de atendimento, enfim, são uma série de palavras que realmente compõe ali uma celeuma. E por que compõe uma celeuma? Porque dentro dessas normas técnicas que estão em vigor no Ministério da Saúde, que também é objeto de crítica nossa, porque eu já apresentei inclusive uma relação de projetos, uma relação de normas, né, para que sejam revogadas. Isso a gente tem que fazer para ontem, inclusive. Eu sempre falei pela revogação dessas normas, porque elas abrem sim esse caminho pro aborto, e essas fundações se regozijam de alegria. Por quê? Porque acham que a gente é trouxa. Esse é o ponto. Então esses projetos, minha gente, eles realmente não eram claros. E aí alguns deputados pró-vida olharam o projeto, leram, mas aqui não tem aborto. Desculpem, uma ingenuidade grande. Por quê? De fato, não está expresso, não está explícito a palavra aborto ali. Porém, veja que coisa curiosa. O projeto tratava de quê? Qual era o escopo do projeto? A mulher vítima de violência. Eu até fiz uso da tribuna hoje, fiz uso da palavra, né? E falei isso, escancarei isso. Primeiro que eu nunca me comprometi com o mérito dessas matérias. Eles disseram que tinha acordo, sendo que não tinha acordo nesta matéria, e atropelaram a votação, como infelizmente tem acontecido muitas vezes, não raras vezes. É uma vergonha isso. Eu hoje senti, assim, uma tristeza tão grande que eu fiquei pensando, meu Deus, estou fazendo papel de palhaço dentro do parlamento brasileiro, porque a gente representa o movimento pró-vida, a gente representa a população brasileira, né? E chamaram a gente de criminosos, né? Vê se pode uma coisa dessas. Um absurdo. Então, voltando à questão do projeto em si, eu acho que o parlamento, as pessoas devem ter... Desculpem, que me ligaram aqui. Eu acho que as pessoas devem ter problema de memória, não é possível. O parlamento brasileiro, em 2013, aprovou uma matéria que foi sancionada pelo governo Dilma, pela Dilma Rousseff, em 2013, tá? Que é a Lei Cavalo de Troia. A lei que está aberta aqui na minha frente no meu computador, a Lei 12.845. E olha só sobre o que trata esta matéria. Eu vou ler ipsis literis, tá? Lei 12.845 de 2013 dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Quem olha assim diz, tranquilo, quer proteger a mulher. Vamos nos inteirar melhor sobre a lei. Aí tem aqui o artigo 1º, que flexibiliza o conceito de violência sexual, dizendo que violência sexual é toda e qualquer relação não consentida. Qual é o problema disso? O que isso significa? Meus amigos, o nosso Código Penal, ele tem ali o conceito de estupro, né? Que é conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então tem um conceito, de fato, fechado, certo? Do que é estupro, do que é, de fato, violência sexual. Agora,
curioso como é que uma lei como essa, Lei Cavalo de Troia, ela vem flexibilizar e alargar este conceito. Por que a lei não é uniforme, né? As leis, elas parecem que essa lei aqui parece que é uma reinterpretação do Código Penal. Por quê? Vamos fazer uma reflexão ainda melhor e maior. Gente, o Código Penal... Ligaram aqui, misericórdia. Então, o nosso Código Penal, meus amigos, no seu artigo 128, inciso 2º, ele fala o quê? Ele fala da escusa absolutória para o aborto, né? Em que caso? Estupro. E qual é o conceito de estupro, então? Acabamos de falar, né? É a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. E isso está disposto no Código Penal. Só que esta lei de 2013, bem posterior ao Código Penal, né? Essa lei de 2013, sancionada pela Dilma Rousseff, ela alarga o conceito. E qual é o problema que tem nisso, quando ela diz que violência sexual é toda e qualquer relação sexual não consentida? Significa que a mulher, sem precisar de boletim de ocorrência, ou seja, sem provar ali que de fato que foi vítima de estupro, ela vai chegar no hospital dizendo, olha, fui estuprada. E o que isso significa? O que acarreta? Ela vai ser encaminhada para o aborto. Ela vai ter acesso ao aborto. Então isso é uma flexibilização, sim, é uma manipulação que foi feita através da linguagem, para suavizar o conceito e, infelizmente, para que mais mulheres tivessem acesso pelo SUS ao aborto. E aí, olha que coisa interessante. Aqui nesse artigo, como eu falei, o artigo 1º, na verdade, desculpem, o artigo 2º tem o conceito exato do que é violência sexual para os efeitos desta lei. Portanto, Lei 12.845, chamada de Lei Cavalo de Troia. Tá, por que é cavalo de Troia? Porque é um presente de grego, claro. A aparência de proteger a mulher, mas na verdade protege de forma muito seletiva. Protege as mulheres que já nasceram e as não nascidas ainda. Pois é, essas aí não estão contempladas, né? E a prova disso, podemos ver aqui no artigo 3º, que fala: o atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS compreende os seguintes serviços. Inciso 4º. Profilaxia da gravidez. Está nesta lei. Agora eu pergunto a vocês, faço um questionamento. O que significa a palavra profilaxia da gravidez? É, no mínimo, curioso. Por quê? Quando a gente fala a palavra profilaxia, a gente está tratando ali de uma doença. Então, métodos profiláticos. Vamos tentar trazer, né, quando existe uma doença, uma profilaxia. Ou seja, a gente vai tentar evitar esta doença. Agora, e essa palavra, profilaxia da gravidez? A gravidez é doença agora? Para essa lei, parece que sim. E mais, profilaxia, ou seja, é uma forma de evitar a gravidez. E como isso se dá? Com pílulas do dia seguinte, com métodos contraceptivos e sim com aborto, que eles utilizam como método contraceptivo. Esse é o problema. Então, esta lei, Cavalo de Troia, aqui vocês leram comigo a lei. Né, para ninguém dizer que desonestidade intelectual. Não, vocês leram comigo a lei. Esta lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma em 2013, tá? Aqui trata com todas as letras de profilaxia da gravidez, que podemos dizer com todas as letras que é eufemismo para aborto. Agora, os projetos estão sendo aprovados na Câmara dos Deputados de uma forma vergonhosa, dentre os quais estes dois que foram aprovados de forma muito triste hoje, o 1444 e o 1552. Eles realmente não expõem de forma expressa a palavra aborto. E até tiraram, né, esse conceito de direitos sexuais e reprodutivos. A relatora cedeu até onde ela pôde ceder naquilo que não era negociável para ela. Agora, depois disseram, não, agora não tem mais aborto, acabou, não tem mais aborto. Como é que não tem, minha gente? Se trata de vítima de violência sexual, o que acontece com a mulher vítima de violência? Ela vai ser regida por qual lei? Vai ter uma vinculação direta com esta lei aqui que foi aprovada pelo Congresso, mas eu acho que eles esqueceram dessa lei. Inclusive os deputados pró-vida, né, lá do Congresso Nacional, parece que esqueceram da existência desta lei. E aí muita gente que se diz pró-vida falou comigo, inclusive. Não, Cris, olha, fica tranquila, porque aqui eu li, mandei para várias pessoas, assessores, pessoas técnicas que viram e não tem aborto aqui. Desculpa, mas dá vontade de falar assim, ô seu topeira, acorda. Não vai estar escrito lá bonitinho pra esfregar na tua cara, não. Entendeu? Desculpem falar assim, porque hoje eu tô realmente inflamada, porque foi o dia inteiro disso. Eu recebi xingamentos o dia inteiro, né, praticamente, pra gente ter uma derrota. E ainda por cima, dizendo que nós estávamos propagando fake news, porque estávamos vendo aborto onde não tinha. Isso que é desonestidade intelectual. Isso é que é fake news. Porque a lei existe, a lei é fake. Essa lei aqui que eu acabei de ler é fake.
Então, minha gente, a coisa é muito triste, né? Então esses dois projetos que foram sim aprovados, que fazem parte desse pacotão do abortoduto, sim, né? Que inclusive questionaram o termo, né? Mas esse termo vem muito a calhar. Por quê? Porque o que está faltando para essa gente, para essas ONGs feministas, o que está faltando é dinheiro. E ali, no artigo 12, por exemplo, do 1552, que foi aprovado, faz uma vinculação justamente ao quê? Ao Fundo Nacional de Segurança Pública. E quem garante? Quem vai fiscalizar isso? Quem garante que realmente não vai ser aprovado para o aborto? Ou seja, não vai ser viabilizado para a prática de aborto. E digo mais. Aqui eu gostaria de recomendar um vídeo para vocês, tá bom? É um vídeo do Dr. Olímpio. Eu acho que eu vou postar nas minhas redes sociais para que vocês vejam bem que macabro que é. Dr. Olímpio Moraes, ele é o vice-presidente da FEBRASGO, né? Federação de Ginecologia e Obstetrícia. E ele não deixa margem para dúvidas. Ele deixa claro, como a água, de forma cristalina, ele demonstra que, olha, ele fala isso, ele é médico, tá? E ele fala assim, não, a gente não tem que esperar o Congresso Nacional, a gente não tem que acompanhar o que o Congresso Nacional faz, a gente tem que usar o quê? As brechas na lei. Vamos olhar as brechas na lei, porque nós, médicos, é que fazemos. Inclusive, gravidez indesejada, isso aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Como quem diz, promovendo a morte, promovendo o aborto. E ele fala isso com todas as letras. Eu vou postar esse vídeo pra vocês e vocês vão ver as palavras de um médico, tá? Que está ensinando, inclusive dizendo, praticamente dando a entender que o Brasil tinha que seguir o exemplo do Uruguai, que legalizou o aborto. E qual foi a base, né? A política de redução de danos, que foi uma briga que a gente teve no ano 2013, 2014, esse mesmo ano aí da aprovação dessa lei, né, do cavalo de Troia. Foi a mesma toada, a mesma época. Porque essa política de redução de danos nada mais era do que justamente isso, né? A pavimentação do caminho para o aborto. Agora, que coisa curiosa, o aborto é crime no Brasil. E vai continuar sendo. O aborto é crime no Brasil. Não existe esse binômio falacioso. Aborto legal, isso não existe. Como eu sempre falo, o que existe são escusas absolutórias que estão no 128, de forma iníqua. Tanto que o objeto do nosso projeto, o 2893/2019, é justamente para revogar o 128. Para que não haja hipótese no aborto no Brasil. Agora, para além disso, o que a gente precisa? A gente precisa revogar uma série de normas técnicas que estão vigiando ainda no Ministério da Saúde. A gente precisa mexer nesta lei Cavalo de Troia, tirar os venenos dessa lei Cavalo de Troia. E aí nós fizemos um projeto também, que é justamente uma forma, é a solução? Não, mas é realmente, eu diria, um baita de um tampa-buraco para cortar o mal pela raiz, porque esses projetos que estão sendo aprovados na Câmara, eles se vinculam a esta lei que eu acabei de ler com vocês. Então, sim, trata de aborto, facilita o aborto, sim, e com dinheiro, com recursos, já que o 1552, ele foi aprovado com essa questão do dinheiro. E detalhe, ele ainda fala o projeto, né, aí o 1444, ele fala de recursos emergenciais para programa. Então, mais uma vez, existe essa vinculação de leis. Então, sim, essa composição de projetos, ou seja, eu diria que é um arcabouço, né? É um mosaico que eles estão criando, né? E tentando enganar o povo, como se não tivesse aborto, né? E detalhe, fazendo o modus operandi do Dr. Olímpio. Vamos aprovar as legislações aqui com umas brechinhas aqui e a gente manipula como a gente quer e vai promover o aborto pelo SUS de qualquer jeito. É isso que eles estão fazendo. E na nossa cara. E tem gente que ainda tem a cara de pau, desculpa, mas tem que falar assim, tem a cara de pau de dizer, não tem aborto aqui, não tem criança morrendo. Tem criança no ventre materno sendo vítima da covardia desses parlamentares. Eu preciso dizer isso, né? E eu falo com muita tristeza no coração, porque eu fico procurando às vezes, cadê os aliados? Onde que eles estão? Cadê o Movimento Pro Vida dentro da Câmara? Porque fora a gente sabe que o Movimento Pro Vida, graças a Deus, é bem organizado, tem diversos integrantes do Movimento Pro Vida, diversos movimentos, na verdade, que compõem o Movimento Pro Vida, certo? E que trabalham muito bem, que pressionam os parlamentares. Tem que ser assim mesmo. Nós estamos ali para isso, nós somos suscetíveis à pressão popular, porque esse é o nosso papel, representar o povo brasileiro nos seus interesses principais, majoritários. E qual é o maior interesse do que a defesa da vida? A defesa da vida é algo inegociável, minha gente. Então não adianta dizer, é um projeto que visa combater a violência contra a mulher. Mentira!
Porque isso é falacioso. Não adianta você pensar na violência contra a mulher aqui e a mulher que está no ventre, porque tem 50% de chance, né, de uma mulher que engravida de ter uma mulher e essa mulher no ventre sofrer a violência do aborto, porque é algo mais hediondo ainda. Enfim, meus amigos, desculpem a inflamação, né? O dia, como eu disse, foi muito puxado, foi muito triste, né? A gente teve essas 2 derrotas e foi uma derrota para o Movimento Pró Vida. Foi uma derrota para o povo brasileiro em sua maioria, porque o povo brasileiro é majoritariamente contra o aborto, né? E ainda por cima, com essa, assim, falta... Eu nem sei explicar, eu nem sei nominar isso, né? Ainda por cima nos chamando de criminosos, dizendo que somos propagadores de fake news. Que história é essa, né, minha gente? Que história é essa? E eu estou provando a vocês por A mais B que tinha sim vinculação a projetos que favoreciam direto ou indiretamente o aborto. Então, meus amigos, eu fiz uma emenda, que vocês bem sabem, eu até notifiquei ontem no Twitter, né? Eu fiz uma emenda para vedar, é uma cláusula de vedação, ou seja, para impedir o aborto, para impedir que esses projetos eles fossem aplicados para aborto. Eu fiz essa emenda. E a gente teve ali, agora por uma questão de justiça, eu preciso dizer, quem apoiou o projeto, por exemplo, a Carol Detone apoiou o projeto, apoiou essa emenda, né? A deputada Aline, no caso também, foi signatária da emenda, ela foi a favor da nossa emenda, né, de cláusula de vedação ao aborto. Carlos Jordi, o Hugo Leal também, que foi muito importante para que a gente conseguisse colocar a nossa emenda para frente. Então é uma questão de justiça que eu tô falando com vocês, tá certo? Agora, infelizmente a nossa emenda não foi destacada, porque aí depende de um líder partidário, tá bom? Depende de um líder partidário para destacar a emenda, porque eu não sou líder e nem vice-líder, então eu não tenho essa prerrogativa. Eu posso fazer a emenda e aí eu teria que contar com a benevolência de algum líder para destacar a minha emenda. Infelizmente isso não aconteceu, né? De forma muito triste, isso não aconteceu, porque muitos foram enganados, ludibriados. Aí eu não sei se por ignorância, ou seja, pelo desconhecimento da matéria no sentido real. Muitas pessoas disseram que leram, mas que não viram aborto, embora a gente dissesse com todas as letras que tinha aborto, né? Enfim, alguns eu diria até que por má fé mesmo, sabe? Tem pessoas que, não tem aborto não, má fé, é porque na verdade se sucumbe a acordos que são feitos, acordos puros que são feitos ali no Congresso Nacional, de forma muito triste. Então, assim, a coisa não pode ser votada a toque de caixa, não pode ser votada assim. E detalhe, eu sempre falei, eu nunca me comprometi com o mérito dessas matérias. Participei, sim, de reuniões com presença de outros parlamentares, com a bancada feminina. Falei aquilo que nos incomodava bastante em relação ao projeto, tá bom? Algumas coisas, de fato, conseguimos êxito. O Vitor Hugo hoje, por exemplo, tentou um acordo lá para minimizar ainda mais os problemas, ou seja, para tentar minorar os efeitos negativos. Conseguimos aí avançar um pouco mais, ou seja, conseguimos sim alguns avanços. Agora, resolvemos o problema? Não. Os projetos foram aprovados e sem a minha emenda de cláusula de vedação. Então é isso, meus amigos. Essa notícia triste que eu tinha que dar para vocês. Precisava esclarecer também como foi, né? É muito lamentável. Enfim. E é isso, e vamos revogar, se Deus quiser, né, os pontos cruciais da Lei Cavalo de Troia. Todos aqueles pontos que tratam direto ou indiretamente do aborto ou facilitam, né, a gente vai revogar. E isso tudo está no objeto do nosso projeto de lei 1977 de 2020. Esse projeto é extremamente importante. Então pressionem os parlamentares dos seus estados para votarem e aprovarem o nosso projeto 1977. Se a pessoa é pró-vida, então fala o seguinte, dê uma prova de que é pró-vida mesmo, vote e aprova esse projeto 1977 de 2020, porque aí sim a gente corta o mal pela raiz, a gente tapa um buraco ali. De novo, não é a solução, mas sem dúvida é um grande avanço. E para além disso, a gente precisa aprovar também o 2893 de 2019, que revoga as escusas absolutórias, né? E também revogar todas as normas técnicas que promovem o aborto e que avançam a cultura da morte. Tá bom, meus amigos? É isso, me perdoem pela hora também, né? Eu fiz uma live aqui praticamente extraordinária, uma live sem previsão, sem nada, por isso que eu não avisei, né? Pra vocês nem nada, inclusive não comi agora que eu vou parar pra comer. Então, eu queria esclarecer esses pontos com vocês, porque a gente acabou a sessão agora.
Então era necessário, né, colocar os pingos nos is para que ninguém fosse ludibriado, até porque eu tenho um dever de transparência, né, tenho um dever de, primeiro, eu tenho um compromisso moral com a verdade, dever de transparência, né, e perante Deus eu respondo por todas as minhas ações e atitudes. E eu posso lhes garantir que tudo que eu tô falando é totalmente fundamentado na verdade. Então não adianta tentarem colar a peste de que você não defende a mulher. Como é que não defende? Eu defendo todas as mulheres, só que eu não defendo de forma seletiva. Eu defendo todas as mulheres, inclusive as ainda não nascidas. Tá bom, amigos? Bom, é isso. Amanhã eu faço uma live pra abrir pra perguntas, aí vocês fiquem à vontade. Só não vou responder hoje as perguntas, tá? Porque como a hora já tá avançada, eu ainda sequer consegui comer, né? E eu estou grávida, eu preciso realmente, nesse momento, a cabeça explodindo por causa da pressão, enfim, também, naturalmente, da sessão de hoje, que foi extremamente intensa. Então eu vou pedir essa licença, conto com a compreensão de vocês e com as orações de vocês, por favor. Rezemos sempre pelo nosso Brasil, terra de Santa Cruz, que afaste da nossa nação o flagelo do aborto, tá bom? Um beijo grande. Sobre o horário da live de amanhã, eu vou divulgar nas redes, tá bom? Acompanhe ali. Beijo grande. Fiquem com Deus. Vou deixar a live salva. Boa noite.